Nesta quinta-feira, os vereadores do Rio se reúnem para mais uma sessão plenária virtual. Na pauta, apenas projetos relacionados à pandemia do novo coronavírus. Você pode acompanhar tudo pelo canal 12 da NET, pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube ou pelo canal 15.3 da TV Digital Aberta. A sessão começa às 3 da tarde. O governador Wilson Witzel publicou decreto dizendo que as aulas presenciais da rede pública de ensino estadual estão suspensas até o dia 5 de agosto. Já no município, a previsão é de voltar no dia 3, mas com limitações. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, as aulas permanecem suspensas até o dia 5 de agosto, sem prejuízo ao calendário recomendado pelo Ministério da Educação. Segundo o decreto, trata-se de uma medida com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação da Covid-19. Aqui no município, o prefeito Marcelo Crivella ainda não definiu uma data para o retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino. No entanto, já foi feito um acordo com as escolas particulares, que voltam a partir do dia 3 de agosto. Mas esse retorno será aos poucos. Apenas estudantes do quarto, quinto, oitavo e nono anos do ensino fundamental voltam, mas de forma facultativa. Ou seja, não será obrigatório para alunos e profissionais. Sendo assim, o ensino à distância permanecerá. Esse acordo que foi feito hoje é voluntário. Voluntário. Não inclui a pessoa que não queira participar do acordo, não inclui os idosos, os que têm comorbidades e os pais que não queiram levar a criança para a escola. Portanto, não tem falta nem desconto no salário do professor e não tem falta também na frequência da criança. Essa primeira fase é apenas experimental, voluntária. As escolas precisam seguir um conjunto de regras de ouro estabelecidas pela prefeitura. Por exemplo, bebedouros não são recomendados. Promover escalonamento de entrada e saída dos alunos. Aferir a temperatura de alunos e profissionais. As salas de aula com distanciamento social mínimo de 2 metros por pessoa. O Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro participou de uma reunião promovida pela Prefeitura e com a participação de representantes das escolas. Em nota, o sindicato divulgou que o retorno agora é totalmente prematuro e que continuam com as aulas remotas, mais trabalhosas e estafantes que as presenciais, para não arriscar as vidas das crianças, adolescentes e jovens, além das próprias vidas e das famílias das comunidades escolares. Já a Prefeitura afirma que o sindicato apoiou o retorno das aulas. E hoje, finalmente, chegamos a um consenso entre o sindicato dos professores e o sindicato dos donos das escolas. Houve um consenso, que depois de muitas reuniões se obteve. Não havia esse consenso no início porque o sindicato dos professores achava que o poder do capital, do dono da escola, iria constranger o professor, ele seria obrigado a vir. Ele não teria escolha. Uma resolução da Prefeitura disciplina as atividades da chamada economia sobre rodas, como food trucks e food bikes. Eu converso com Leandro Degobi. Ele é coordenador de economia sobre rodas da Prefeitura. Bom, para a gente iniciar essa entrevista, eu gostaria de saber quais são as novas normas, de funcionamento dessa chamada economia sobre rodas. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Na verdade, é um projeto, a gente pode dizer, inovador, porque a legislação anterior, os decretos de 2015 e 2017, eles cerceavam muito da atividade. Existiam cláusulas de barreira, de distanciamento, existiam incondicionalidades, e a gente, com a atual legislação, a gente conseguiu abranger não só o antigo food truck, que era aquele formato do caminhão, a gente conseguiu, na verdade, elencar outras duas categorias para desenvolver a atividade. E a gente, na verdade, até criou uma modalidade, porque antigamente era só food truck. E a princípio, você só podia trabalhar com comida. E hoje em dia, vendo a realidade do mercado, as coisas que vão surgindo de novidade no mundo, nas grandes cidades, a gente começou a perceber que tinham pessoas querendo empreender também em serviços, não só no ramo de alimentação.
Então, a gente buscou fazer essa inovação no setor. E o que muda na prática essa resolução da prefeitura? O que vai mudar para esses comerciantes? Na verdade, o decreto publicado em fevereiro, 47161, de 19 de fevereiro de 2020, ele já deu uma normatização diferenciada. O empreendedor ele vai passar a ter a legitimidade. Ele vinha há muito tempo trabalhando de forma, em grande maioria, irregular. Então, a gente vem para dar legitimidade a esses empresários, né, essas famílias, num momento tão complicado da economia no mundo e no Brasil, e na nossa cidade principalmente, né? Um grande índice de desemprego, uma recessão, a gente pode até dizer, nessa nomenclatura, e a gente vai dar a condição das pessoas desenvolverem seus trabalhos com tranquilidade, com legalidade, gerando oportunidades de mais empregos e criando até mais oportunidades de vagas para outros empresários que estão buscando aderir ao sistema. Qual que é a expectativa de vocês a partir dessa mudança? Na verdade, a gente vai querer dar oportunidade para essas pessoas que já desenvolvem a atividade, que eles possam se legitimar, possam trabalhar em parceria com a prefeitura, com as regras sanitárias, buscando fomentar mais a nossa economia e levando alegria à população. Nossa população, a característica dela é estar na rua, alegre. Então, a gente quer, na verdade, dar mobilidade a uma nova fase da economia. Leandro, então, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, estou à disposição. 6 meses depois de ter sido identificada na China, a Covid-19 ainda guarda muitos mistérios para os pesquisadores. Mesmo assim, a ciência já evoluiu muito em relação ao coronavírus. Mas será mesmo possível uma contaminação pelo ar? A segunda onda pode realmente acontecer? E qual o melhor teste para detectar o vírus? Para responder estas e outras perguntas, eu conversei com Zilton Vasconcelos, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Testes moleculares. São testes que no laboratório a gente amplifica, a gente multiplica esse material genético do vírus até o momento que a gente consiga visualizar no laboratório de alguma forma, tá? Então, a visualização se dá normalmente por luz. A gente utiliza equipamentos que conseguem enxergar uma luminosidade devido à quantidade de material genético que foi multiplicado no laboratório. E aí essa multiplicação ela se dá por pedaços ou segmentos muito específicos do material genético do vírus. Então, assim, a possibilidade de erro dessas amplificações e multiplicações é muito, muito pequena. É um teste extremamente específico e sensível. Como se faz a coleta para esse exame? Perfeito. Então, normalmente, assim, para os vírus respiratórios, tá? Ela é mediante um swab, né, que é aquele famoso cotonete, né, que você coloca e introduz, então, normalmente cotonete de nasofaringe, né, então você tem a intenção de atingir a nasofaringe com esse cotonete, e aí você traz ali secreções que contêm vírus. Existe também esses swabs ou cotonetes de orofaringe, mas especificamente para COVID, já se percebeu que nasofaringe é o melhor local ou que tem a maior concentração viral. Tá bom? E o que é a nasofaringe? É o nariz, é isso? Lá, a parte interna do nariz. Tá? Isso, então, normalmente, quando você faz uma coleta de nasofaringe, você tem que introduzir esse cotonete, esse swab, até a porção mais profunda da tua narina. Tá? E isso normalmente se faz nas duas, inclusive, tá? Para você aumentar a chance de encontrar esse vírus. E isso dói? Olha, dá um desconforto, sim. Tá? Então, se uma pessoa, por exemplo, disse que fez uma coleta de nasofaringe e para ela foi muito confortável, a gente tem um pouco de receio dessa coleta. Tá? Esses testes moleculares, eles têm uma janela muito curta de detecção do vírus. Tá? Então, é realmente no momento que você está sintomático. Então, a indicação é normalmente de 3 dias após o início de sintomas até por volta de 7 dias após o início de sintomas, que você tem a maior chance de encontrar esse material genético do vírus. Testes de sorologia. Os testes de sorologia, então, eles vão pesquisar a presença de anticorpos, né? Anticorpos esses que foram gerados pelo nosso organismo, quando a gente monta uma resposta imune contra o vírus. Tá?
Essa resposta imune, normalmente, né, a resposta imune que a gente lê nos livros, né, ela começa primeiro com a produção de anticorpos do tipo IgM, tá, que são os primeiros anticorpos que são gerados numa resposta imune primária, primeira vez que você entrou em contato com aquele patógeno, e em seguida se iniciam então as produções de anticorpos de outras subclasses, né, como IgA, como IgG. Normalmente, os testes sorológicos disponíveis no mercado estão olhando para essas 3 imunoglobulinas diferentes. IgM, que seria, então, teoricamente, uma imunoglobulina que acontece produção logo após 7 dias de contato com o vírus, e a partir de 10 dias, aproximadamente, você já começa a produzir outros tipos de imunoglobulina, como a IgA e a IgG. Isso é o que a gente lê nos livros de imunologia, né? Imunoglobulina. A imunoglobulina, então, seria uma molécula, tá? Que a gente produz nos nossos organismos a partir das células B. Tá? Os linfócitos B, eles são gerados na medula óssea e aí eles vão para o nosso sangue periférico. No momento que eles entram em contato com o antígeno, tá? Essas células, elas têm na membrana delas essas moléculas presentes, e aí quando tem esse reconhecimento, essa célula começa a produzir essas moléculas solúveis no sangue. Então, a gente tem anticorpos que estão solúveis dentro do nosso sangue e que seriam, então, o que a gente pesquisa nos pacientes depois do contato com o vírus. Imunidade celular. A grande questão agora, no momento em que a gente está investindo bastante na Fiocruz para tentar entender, é o outro lado da imunidade, né? Então, a gente está discutindo aqui muito a respeito dos testes sorológicos, né, que poderiam dar para a gente um espectro aí de proteção imune, mas eu acho que a imunidade celular, e aí são outras células do nosso sistema imune, os linfócitos T, também combatem vírus e células infectadas por vírus, né? E possivelmente, olhando com mais cuidado a respeito das células que seriam específicas para SARS-CoV-2, do tipo célula T, CD8 positivas, né, que são células específicas citotóxicas contra células infectadas por vírus, poderiam conferir a gente informações importantes a respeito da proteção imune. Né? E realmente a gente está olhando só para um lado, a gente está se debruçando muito para um lado que é usual, assim, é mais simples, a gente tem mais ferramentas no laboratório para olhar, mas a gente tem que começar a observar um pouco da imunidade celular também. Imunidade depois da infecção. Realmente é muito difícil agora alguma pessoa assegurar que está imunoprotegida, né? A gente pode dizer, olha, essa pessoa teve contato com aquela doença, aquela pessoa tem anticorpos contra aquela doença, o que, na verdade, dá a informação de que teve contato com aquela doença. Agora, realmente estar protegido para aquela doença, aí já é uma informação muito mais complicada de se dar no momento. O Mercado Municipal do Rio, CADEG, está presente na vida dos cariocas há 58 anos e com muitas histórias para contar. Eu converso com o André Lobo, diretor social, sobre os planos de retomada das atividades e como foi a relação dos comerciantes com os clientes no período de isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus. Muito obrigada pela participação. André, presente há 58 anos na vida dos cariocas. Esse momento de pandemia foi o mais desafiador para vocês até agora? Sem sombra de dúvidas, tanto pela novidade, né, novos procedimentos, mas nesse tempo de pandemia, nós não paramos nenhum momento, né? O CADEG não parou em nenhum momento, por ser um entreposto de hortifruti granjeiros, então a gente não parou. Porém, os protocolos, né, que surgiram, a gente passou a seguir no novo normal, disponibilização de álcool gel, organização dos corredores, o acesso com máscara, estabelecimentos sem aglomeração, restaurantes fechados, maioria trabalhando na questão do delivery, e outros estabelecimentos que não podem funcionar também trabalhando no delivery. Então, realmente foi um desafio muito grande, mas foi também um teste, né? Para todo mundo se adequar a essas novas normas, resiliência, enfim, trabalhar outros sentimentos, né?
Com a pandemia, vocês trabalharam muito com a central de deliveries, né, André? Eu quero saber o seguinte, vai ser mantida, no momento pós-pandemia, esse tipo de serviço? Vocês vão manter? A grande realidade é que assim o delivery ele não supre integralmente as necessidades das empresas, mas aquela velha história entre pingar e secar é melhor que pingue, né? Então eu acredito que o delivery veio para ficar, sim. Algumas pessoas se acostumaram com essa comodidade de receber o seu produto em casa. Então, vários produtos, principalmente do ramo de restaurantes, hortifruti, muita gente já se acostumou, né, a ter tranquilidade nessa questão da entrega, né? Mas as lojas voltando a funcionar com todos os cuidados, né? O CADEG aqui é um grande mercadão, é um polo referência de flores, de hortifruti, granjeiros, gastronomia. Então, assim, eu acredito que não vai acabar mais. Esse delivery veio para ficar, né? Porém, não justifica somente o delivery. Tem que ter o delivery, é um plus no comércio que vai retomar. Está retomando, com a graça de Deus. Então, está retomando aos poucos. Quanto tempo, na sua opinião, o mercado vai voltar a funcionar como era antes? Olha, acho que como era antes, acho que nunca mais, né? Assim, que eu digo pelo comportamento das pessoas, até na questão de aglomeração. Porém, como o CADEG é um mercado muito arejado e muito grande, né? O pé direito é muito alto, a maioria dos estabelecimentos são arejados. Então, eu acredito que até aí o final do ano aí deu uma retomada e paulatina, não vai ser uma coisa abrupta, né? Até porque nem pode, né? E até o final do ano eu acredito que já esteja adequado ao novo normal. Como era antes, eu acredito que nunca mais, mas igual ao novo normal, eu acredito que até o final do ano. Tá ótimo. Muito obrigada, André, pela participação.